Feche os seus olhos e entre na presença do Senhor agora, com esta certeza no seu espírito, de que o seu Pai Celestial, como diz a palavra, Ele é bom, dele só vem coisas boas, Ele tem o melhor para nós. A palavra diz: se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então peça, em nome de Jesus, o que você precisa. Quais são as suas necessidades, anseios, desejos, sonhos, que está no seu coração? Qual é o desejo do seu coração? A Bíblia diz que está gravado na memória de Deus. Ele sabe qual é o fim que nós esperamos, mas Ele espera que peçamos a Ele. Ele espera que cada um vá a Ele e peça, porque quando você pede a Deus, você mostra dependência. Quando você ora, quando você apresenta a Deus as suas necessidades, quando você pede a Ele, você mostra, você revela dependência. E Deus nos quer totalmente dependentes dEle. Ó santo e poderoso Deus, nós estamos aqui, meu Pai, nessa segunda-feira, gratos por essa oportunidade. Como eu gosto de dizer, é uma honra, um prazer, um privilégio estar aqui. Para mim, e eu creio que também para essa pessoa, este é o melhor lugar do mundo. Eu não queria estar fazendo outra coisa, eu não queria estar em outro lugar, eu não queria, meu Deus, estar, meu Deus, fazendo algo diferente do que estou fazendo agora. Aqui, para buscar o Senhor, buscar a Tua direção, buscar o Teu favor, porque a bênção do Senhor é o que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Em toda a história, o Senhor sempre foi a diferença na vida das pessoas. Sem o Senhor nós não somos nada, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de uma boa direção, e ela não é obtida em nenhum outro lugar a não ser no Senhor. Do Senhor vem tudo aquilo que nós precisamos. No Senhor está escondido os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu quero pedir, meu Deus, fala conosco nesta noite, abra o nosso entendimento, renove e amplie a nossa mente. Já entendemos que não vamos estar acima jamais da nossa cabeça, então amplie a nossa mente, amplie a nossa visão, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a crescermos internamente. Não há como sermos grandes aqui fora se formos pequenos por dentro. Senhor, liberta-nos de todo sentimento miserável, pequeno. Nos liberta de todo orgulho, egoísmo, arrogância, orgulho. Meu Deus, nos liberta, meu Pai, de prisões, de padrões que nos escravizam. Eu peço a Tua presença aqui, porque sem ela, meu Deus, nada faz sentido. Ninguém está aqui por minha causa, mas veio Te buscar. Então, se revela o Teu povo, dá a direção que essa pessoa precisa. Eu oro para que o Teu povo saia daqui com uma visão clara, consciente do que deve fazer, consciente do que precisa ser feito, mudado, corrigido, trabalhado. Eu oro para que todos saiam daqui bem melhores, meu Deus, porque essa é a ideia. A cada dia progredimos, nem que for um pouquinho, nós temos que progredir, avançar, crescer, evoluir, sermos melhores a cada dia.
cada vez mais parecidos com o Senhor. Perdoa as nossas falhas e erros, se falamos, pensamos ou fizemos algo que entristeceu o Senhor. Nos perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós. Derrama do teu sangue sobre esse lugar, sobre esse templo, sobre cada vida que aqui está, as mentes, os corações. Eu repreendo todo mal, toda opressão, toda seta demoníaca, tudo que queira atrapalhar o culto, roubar a atenção, distrair. Em nome de Jesus, todo mal, eu amarro e eu repreendo agora, e eu ordeno em nome de Jesus que saia do nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Incredulidade, orgulho, tudo que impede a palavra de entrar, a semente de germinar no coração, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que paradigmas, crenças erradas, padrões errados sejam desconstruídos, quebrados, para que o padrão do céu seja estabelecido dentro de nós, em nome de Jesus. Eu consagro tudo ao Senhor, entrego tudo nas tuas mãos e tomo posse de uma grande noite, que tudo seja feito aqui, para a tua glória, meu Deus, porque tudo é feito por intermédio do Senhor e para a glória do Senhor. Seja conosco, é o que eu te peço e agradeço, amém, e graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias, pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2020, em Deus, faremos proezas, porque Ele é quem pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso, amém. Sente-se por gentileza, graças a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 3, foi o último texto que nós lemos ontem, e diz assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Nele quem? Diga, em Jesus Cristo. Então diga assim, a fonte é Cristo. A fonte é Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Quem já assistiu o culto da bispa ainda vai se lembrar que ela falou, né, sobre a disposição que muitos têm, né, de buscar, se convida para participar de uma oração de manhã, na madrugada. É difícil. Se o culto demora um pouco mais, muitos reclamam. O sermão é muito longo, são muitas referências, mas está na moda, você sabe, esses cursos, esses treinamentos, né, intensivos, que chegam aí a durar até uma semana, que começa cedo, as pessoas madrugam, e vara o dia, buscando informação, como ser bem-sucedido, como ganhar dinheiro, né, como alcançar o meu primeiro milhão, como se tornar um milionário, e por aí vai. N cursos e treinamentos aí que as pessoas pagam, têm disposição para pagar, né? E muitas vezes paga-se caro, para ouvir coisas, para receber direções que muitas vezes são totalmente, né, extraídas da palavra de Deus. Então, se você ler esses livros e buscar saber, você vai ver que o que é ensinado são princípios bíblicos. São tirados da Bíblia. Muda-se uma colocação aqui e ali, mas não foge o que a Bíblia ensina. O homem mais sábio e mais rico
Não houve antes nem depois alguém como Salomão. Conclui o seu livro de Eclesiastes dizendo que o essencial para o homem é temer a Deus. No livro de Provérbios você vai encontrar o Salomão falando da educação que ele recebeu, dos valores que lhe foram transmitidos. Você sabe que Davi inicialmente foi um péssimo pai, fracassou com seus filhos. Tanto que um violentou a irmã, o outro se vingou e assassinou o irmão. E nós vemos ali um homem, um pai omisso, sem ação, sem atitude. Mas com Salomão foi diferente. Com Salomão foi diferente, e você encontra em Crônicas ele ensinando, transmitindo valores importantes, né, dizendo a Salomão: meu filho, seja homem, busque a Deus, né, de forma voluntária, se voluntariamente, se espontaneamente você buscar a Deus, o Senhor vai estabelecer você para sempre no reino, enfim. E ele fala em Provérbios, né, que foi ensinado, treinado para pedir sabedoria. Tanto é que quando teve a oportunidade de pedir qualquer coisa, o Senhor disse: peça o que você quiser, eu te darei. Depois que ele foi lá e ofereceu aqueles holocaustos, 1000 holocaustos num só dia. Peça o que você quiser. Ele podia ter pedido, como o próprio Deus disse, dinheiro, honra, fama, morte dos seus inimigos, mas ele pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria é o quê? É a capacidade de fazer escolhas corretas, escolhas em conformidade com a palavra. É a capacidade de conduzir a sua vida à luz da palavra. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então o homem mais sábio, mais rico, que já pisou nessa terra, dedicou alta estima à sabedoria. Priorizou sabedoria, né? Entendeu e disse isso em seu livro, no seu livro de Provérbios, que você deve usar tudo que você possui para adquirir sabedoria, porque ela vale mais que o ouro, mais que a prata. Use tudo que você possui para adquirir sabedoria. Então, quando você olha para Davi, e você vê a importância que ele dava aos mandamentos do Senhor, o quanto ele fazia questão de estar no templo, buscando a sua orientação. Você encontra isso lá no Salmo 27, uma coisa a pedir, e a buscarei, que eu possa, né, habitar, estar todos os dias no seu templo, e buscar a sua orientação. O Jó, eu amo a expressão do Jó, quando ele diz que deu mais valor às suas palavras, às palavras do Senhor, do que o alimento diário. Então você já ouviu várias vezes aqui que se você busca, foca o intangível, você vai ter o tangível. Então, um dos versículos mais dinâmicos da palavra é: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que é a sua palavra, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, toda a sua vida, cada área da sua vida, vai ser suprida, abençoada, vai fluir, vai caminhar, se o espiritual caminhar. Se você focar o que realmente é importante, é relevante. O problema é que as pessoas têm disposição, como eu disse, para buscar muitas coisas, mas não buscar o conhecimento, não buscar a sabedoria, não buscar os tesouros que estão escondidos em Jesus Cristo. Então, quando Jesus viu Jerusalém
reagindo da forma que reagiu, né? Sendo ele a oportunidade de salvação, de libertação. Em Lucas você vê o Senhor lamentando, chorando por Jerusalém. Chorando, por quê? Porque eles não reconheceram a oportunidade que estava diante deles. Jesus curou tantos, abençoou tantos, mas poderia ter feito muito mais, inclusive em Jerusalém. Mas Jerusalém não o reconheceu como Messias, não lhe deu o valor, a honra que lhe era devida. Então, trazendo para nós, tem gente que está na igreja, está ouvindo, está recebendo palavras, orientações, direções, mas ainda vai mais, segue mais suas opiniões, são conduzidas por emoções, pelo que pensa, por aquilo que alguém pensa, e não permite que a palavra, o conduza. O que nós falamos ontem? Que nós não lutamos com armas humanas, mas espirituais, poderosas em Deus. E essas armas, que é a palavra de Deus, a palavra não é, em Efésios, apresentada como uma espada? Sim ou não? A palavra é uma arma. A oração é uma arma. As nossas armas são espirituais. E eu tenho que aprender a combater de forma espiritual. E eu disse ontem que as nossas maiores guerras, batalhas, não são travadas aqui fora, são travadas dentro de nós. As nossas maiores batalhas acontecem na nossa mente. Porque se eu não venço aqui dentro, eu não venço aqui fora. O diabo sabe que se ele controlar a minha mente, se ele me fazer pensar errado, crer errado, eu vou agir errado, eu vou falar errado, ele vai controlar a minha vida. Ele vai ter o controle da minha vida, porque a minha vida é dirigida pelos meus pensamentos. O que eu falo, o que eu faço, o que eu sinto, tem a ver com o que eu penso. Então, se eu penso errado, se o padrão está errado, tudo vai sair errado. As palavras, as ações, as reações serão erradas. E o resultado também não será o esperado. Por isso que é tão importante buscarmos essa renovação mental. E usarmos as armas, usarmos a palavra, que é a nossa principal arma, para travar e vencer essa guerra que acontece dentro de nós. Desconstruir padrões. Renovar a mente. Estabelecer dentro de nós o padrão do reino, a mentalidade do reino. Que, como falamos ontem, é uma mentalidade generosa. Generosa. O generoso prospera. O generoso prospera. As pessoas mais felizes e abençoadas são aquelas que entenderam que o melhor lugar para estar, a melhor posição para estar, não é a posição de quem recebe, de quem só está para receber. Tem gente que assumiu essa posição e não quer sair dela. Vive esperando dos outros, cobrando dos outros, o mundo me deve, as pessoas me devem, minha família me deve, meu cônjuge me deve, as pessoas me devem. Vive esperando e cobrando dos outros. E estão cada vez mais infelizes e são infelizes porque são egoístas, porque só pensam em si. E quanto a mim, e eu. Agora, as pessoas mais felizes e abençoadas são aquelas que aprenderam a transbordar, que ocuparam a melhor posição, que é a posição de dar, de servir. O nosso maior chamado é esse, servir. Jesus foi o maior, mas veio para servir. Então, se eu entendo isso, e tomo decisão, tudo uma questão de decisão. Não, eu vou sair desse nível raso, eu quero uma vida poderosa,
E eu vou ter atitudes poderosas daqui em diante. Eu vou ter atitudes poderosas. Eu vou perdoar, eu vou andar em amor, eu vou ser paciente, vou ser misericordioso, eu vou retribuir o mal com o bem, eu vou me derramar na vida das pessoas, eu vou libertá-las, liberá-las, eu vou ter atitudes poderosas, eu vou abençoar aquele que me feriu, que me fez mal, que me traiu, que me enganou. Está entendendo ou não, pessoal? São atitudes como essas que te levam à construção de uma grande vida, uma vida poderosa. Por quê? Essas atitudes não são naturais, ou seja, não acontece naturalmente, você tem que ser intencional, decidir e fazer de propósito, entendeu? Você tem prazer de abençoar quem te abençoa, de presentear quem você ama, e quem te ama, sim ou não, pessoal? É assim, tratar bem quem te trata bem, é o natural. Não precisa esforço, eu não preciso passar por cima de nada. Agora, tratar bem quem me tratou mal, eu preciso passar por cima do meu eu, do meu orgulho. Retribuir o mal com o bem já exige mais. Exige mais. É onde você tem que deixar de ser guiado por sentimentos e decidir ser uma pessoa, porque o cristão, ele é 100%, ele deve ser 100% intencional, proposital. Como assim, bispo? O que é certo? O que é bom? O que Deus espera de mim? O que vai me trazer resultado? É isso? Ah, mas isso é difícil, não interessa. Ah, mas eu não quero, não interessa o que eu quero. Ah, mas eu não gosto. Você não faz só o que gosta. Está entendendo ou não? Enquanto muitos cristãos viverem dessa forma, eu não quero, eu não gosto, eu não acho, eu não concordo. Olhe para a sua vida, você está feliz? Porque às vezes a pessoa não está nada feliz com a vida que tem, mas você chega perto, ela faz o que quer, o que gosta, se tem vontade, se há algum sentimento apoiando. E o grande problema de você depender de sentimentos é que, na maioria das vezes, não vai haver um sentimento de apoio a fazer o que é certo. Não é do dia que você acorda com vontade de orar, de buscar a Deus. Será que só os que estão aqui é que deveriam estar, que precisam estar? Será que quem está aqui talvez não teve que superar um cansaço, uma situação, um desânimo, eu não sei. Talvez para você chegar aqui hoje, você teve que ser proposital, intencional. Não, eu preciso. Mas outros, eu estou cansado, hoje acordei com o pé esquerdo, aconteceu isso, eu não esperava que aquilo acontecesse. Então, ele se entregou um sentimento e ele deu a ele o que os seus sentimentos, as suas emoções pediam. Ele não fez o que era necessário, ele não fez o que era preciso. Está entendendo ou não? A fonte é Cristo. Pare de bater em lugares errados, beber em fontes contaminadas, de bater em portas que você não vai encontrar a solução, a saída, a resposta que você precisa. A fonte é Cristo. Para tudo, diga comigo assim, para tudo, a intenção é fundamental. Nós sempre estamos batendo nesse assunto. Para tudo a intenção é fundamental. Glorificar a Deus, doar, servir, transbordar é o que Deus espera de nós. Qual é a sua intenção? Falando, hoje, reunião do Melhor da Terra, falando sobre vida financeira, qual é a sua intenção em prosperar, avançar profissionalmente, financeiramente? Qual é a sua intenção? O que está no seu coração? Responda com sinceridade para você mesmo.
Por que quer ganhar dinheiro? Por que precisa de dinheiro? Quem precisa de dinheiro aqui? Deixa eu ver quem não levantou a mão, que eu já peço para você trazer o que tem na carteira aqui, que a obra precisa. Precisa de dinheiro? Quer ganhar dinheiro? Hã? Não, eu não vou te dar dinheiro. Mas a palavra te ensina como prosperar. A palavra te ensina. E a palavra diz mais, que Deus ama a prosperidade do justo. Ele ama. Ele tem prazer na prosperidade do justo. Então Ele quer que você tenha sim dinheiro, e por que não muito dinheiro? Por quê? Não muito dinheiro. Se os grandes da Bíblia, né? Aqueles que temeram, me apresenta um na Bíblia, que temeu a Deus e que não teve muito dinheiro. Que não foi rico, milionário. Agora, como eu lido com o dinheiro? O que o dinheiro é na minha vida? Ele é servo, ele é senhor? Eu o domino ou sou dominado por ele? O que disputa, você já ouviu isso várias vezes, o que disputa o coração do homem com Deus não é o diabo, é um outro Deus. Qual é o Deus? Diga mamon, dinheiro. O que disputa o coração. Tanto que é muito comum uma pessoa começar a prosperar, conseguir um trabalho, né, o salário aumentar, você já vê que a pessoa começa a dar desculpas. Eu estou cansado. Mas quando estava desempregado, buscava. Né? É muito trabalho, eu estou cansado. Não pode prosperar um pouquinho, que já, agora que ele pode fazer mais, ele faz menos. Gente, assim, a história se repete, eu vejo isso nesses anos todos de ministério, mais de 20 anos, quantas pessoas que abandonaram Deus, abandonaram o propósito, a obra, quando estavam vivendo o melhor momento de suas vidas. Eu me lembro de alguns casos, eu me lembro de um caso que a pessoa chegou com o pé quebrado, casamento à beira da falência, endividada, assim, a pé. Aí não perdia culto, não perdia propósito, buscava a Deus seriamente. Aí Deus começou a prosperar, casamento restaurado, Deus abriu uma porta para o marido, começou a prosperar, comprou um carro, comprou outro carro, comprou um carro para trabalho. Resumindo a história, quando tinham o casamento restaurado, o próprio negócio, carro para passeio, carro para trabalho, casa própria, abandonaram tudo. Abandonaram a obra, abandonaram, que eram obreiros, esse casal que eu estou me referindo, eram obreiros. Por nada, por bobagem, saíram, deixaram, né, pararam de fazer aquilo que os levou àquelas conquistas. Então, esse é um erro muito comum. As pessoas se vendem, trocam coisas grandes por coisas pequenas, se mostram sem estrutura para mais. Eu preciso mostrar para Deus que eu sou digno de confiança, que Ele pode confiar mais, porque Ele tem mais. De onde veio uma bênção, pode vir muito mais. Agora, quando eu deixo de priorizar a Deus e me envolvo com a bênção, eu estou mostrando que Deus não... Eu estou dizendo o seguinte para Deus: não me abençoa, porque eu vou me perder. Não confia mais nas minhas mãos, porque eu vou te abandonar. Um pouco que o Senhor me abençoou, o Senhor já perdeu espaço na minha vida. É a mensagem que muitos passam para Deus. Um pouquinho, Senhor, que o Senhor melhorou a minha vida, eu já mostrei, já estou mostrando para o Senhor que
A minha prioridade não é o Senhor. Então, nós temos batido nisso. Você jamais vai estar acima da sua cabeça, então a sua mente, a sua visão tem que ser ampliada, e Deus jamais vai promover você acima do seu caráter. Deus quer um povo de caráter forte, um caráter firme, pessoas que não negociam seus valores, não se vendem, não quebram princípios, não importa a condição, o momento, se é bom, se é ruim, se ela tem muito, se ela tem pouco, ela está ali, ela é fiel, ela é íntegra. Está entendendo? Eu amo ver Davi sendo o mesmo. Ele teve um momento que ele se perdeu, teve, mas depois ele lutou e buscou uma restauração espiritual, e você vê que lá no palácio, aquele homem que já estava em paz, no seu palácio, era o mesmo homem de quando estava no curral atrás das ovelhas. Os valores, eu digo, os valores eram os mesmos. Quando ele estava lá no curral, atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai, arriscando a vida pelas ovelhas, mostrando, que era digno de confiança, que o que estava nas mãos dele, ele honrava, ele cuidava. Foi isso que Deus viu, para colocá-lo, para ungí-lo a rei, para colocá-lo como rei de Israel. Se ele dá vida por essas ovelhas fedorentas, que nem dele imagina o que ele vai fazer pelo meu povo. Imagina. E você vê que na primeira oportunidade que ele teve de defender o Senhor, a honra do Senhor, o nome do Senhor, ele não hesitou. Estava lá o Golias há 40 dias afrontando, falando bobagens, e não tinha um para enfrentar. Ele se colocou à disposição. Porque o que mais mexeu com ele tinha recompensa, aquilo só motivou ainda mais, Eu vencer esse sujeito, eu vou ficar livre de imposto. Imagina você ver no Brasil sem pagar imposto. Que glória, Então não era qualquer coisa. Eu vou livre de imposto, vou casar com a filha do rei, vou entrar para a realeza, deixar de ser um plebeu, vou fazer parte da nobreza. Então a vida ia mudar. Mas a primeira coisa que instigou, que motivou, que incomodou Davi foi ele ver o Golias afrontando o exército do Deus vivo. Ele diz: quem é esse incircunciso para falar assim com o exército de Deus vivo? Então, ali estava alguém que amava a Deus mais do que a sua própria vida, porque era uma loucura ele, sem preparo, sem experiência, enfrentar o Golias. Era uma loucura. Todo mundo estava certo de que o Golias iria estraçalhar ele. Mas ele estava ali, na fé, na dependência de Deus, e tendo uma atitude que mostrou que amava mais a Deus. E não tem problema, eu arrisco a minha vida. Porque defender a honra do meu Deus, honrar a Deus, é mais importante do que a minha própria vida. Agora, anos mais tarde, no palácio, pensando em como poderia honrar a Deus. Como posso honrar a Deus? E aí ele pensou: puxa, eu estou aqui no palácio. E a arca da aliança, o que representa a presença de Deus, numa simples tenda. E aí veio o desejo de construir um templo para o Senhor, para a arca da aliança, para o Senhor. E quando Deus viu isso, Deus disse: eu não errei, eu estava certo quando eu te escolhi. Porque você, depois de tudo isso, você é o mesmo, depois de tanta honra, você já é o homem mais importante em Israel, eu te fiz soberano em Israel, e você ainda é o mesmo. Isso quer dizer, você não subiu, você não perdeu sua essência, você continua querendo me agradar, pensa em como me agradar. E aquilo mexeu com Deus, que Deus disse: agora eu vou fazer de você um dos homens mais importantes do mundo, não só desse país, do mundo. Isso é forte, não é? Então Deus espera isso. Deus espera esse caráter forte, pessoas em que ele realmente possa confiar. A intenção é fundamental.
Em Tiago 4,3 diz assim: quando pedem, não recebem. Diga comigo, pois pedem por motivos errados, para gastar em quê? Em seus prazeres. Tem gente que o dinheiro que ele ganha fica no closet dele, na garagem dele, é todo gasto em seus prazeres. Bispo, eu não posso me vestir bem, comer bem, morar bem. Você pode, é direito seu. Deus tem isso para você. Deus tem o melhor dessa terra para você. Mas antes, você deve desejar, no íntimo do seu ser abençoado para abençoar, receber para dar, porque tudo que Deus faz não pode parar em nós, porque se para, esse fluxo de bênção para. Quanto mais eu abençoo, mais sou abençoado. Quanto mais eu sirvo, quanto mais eu me dou, quanto mais eu me derramo no reino, na vida das pessoas, mais Deus pode derramar sua glória sobre a minha vida. Então, muitos pedem e não recebem, porque não há a intenção, não há os motivos certos. Lá dentro, só há, não há projetos que envolvem o reino de Deus. Lá dentro não há nada maior que ela. Está entendendo? A Bíblia diz, tem um versículo que nós lemos recentemente, que se você espera por Deus, por Cristo, somente nesta vida, você é o mais miserável. Você é o mais miserável de todos os homens. Quer dizer, se você só vive para essa vida, você está vivendo como ímpio. Você é um cristão que vive como ímpio. Que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou vestir. Quando a Bíblia diz, não acumulem tesouro na terra, mas nos céus, não quer dizer que você não pode prosperar, ter sua casa própria, o carro que você sonha. Não, tudo isso é vontade de Deus para você. Agora, esse não pode ser, né, o meu propósito de vida, conquistar, ter mais e mais. O meu propósito de vida tem que ser servir. Servir ao reino, servir às pessoas. Você precisa lembrar de que você governa, domina, não é dominado. O dinheiro não pode ser o teu senhor, tem que ser um escravo. E quando você passa a ter um pouco mais de dinheiro, e Deus deixa de ser prioridade na sua vida, isso mostra que o dinheiro não é servo, não é escravo, é senhor, ele te domina. Entende? Pessoas que têm dificuldade para dizimar, para ofertar, mostram que o dinheiro não está na posição que deve estar. O dinheiro está dominando ao invés de ser dominado. A confiança está mais no dinheiro do que em Deus. Quem são as pessoas com dificuldade para dizimar e ofertar? São aquelas que ainda não entenderam o assunto? Me falta informação? Não, falta colocar o coração em Deus. Porque onde estiver o seu coração, uma coisa eu dizer, que Deus é tudo, é a obra de Deus, é a coisa mais importante da minha vida. Uma coisa eu dizer, Deus é tudo, eu amo a Deus, eu amo a obra. Outra coisa é o meu coração realmente estar nisso. Falar qualquer um fala. Agora, quando o meu coração está nisso, quando isso é o meu maior tesouro, o que o sujeito que encontrou um tesouro no campo lá fez? Aquela parábola do tesouro escondido lá. Ele encontrou um tesouro no campo, ele fez o quê? Foi e vendeu tudo e comprou aquele tesouro. Então ele deu tudo, ele entregou tudo por aquele tesouro. Então, se isso aqui é importante, se Deus é a coisa mais importante, eu não vou negar nada a Ele. Eu não vou dizer não a Ele. Se eu realmente me importo, o que eu sempre digo aqui, esse lugar é importante para você,
Estar aqui é importante, ter essas portas abertas é importante para você? Pois bem, para manter essas portas abertas, esse lugar limpo, organizado, envolve o quê? Dinheiro. Então eu sei para onde vai meu dinheiro, mas ainda que não soubesse, não tivesse detalhes, como às vezes nós damos detalhes aqui, eu sei que isso aqui não se sustenta sem dinheiro. Então, se eu amo, se é importante para mim, eu vou cuidar, eu vou investir, eu vou zelar. E não é só financeiramente, não. Vou ser convidado a trabalhar para o reino, fazer algo pela obra. Se realmente é importante, eu vou demonstrar com atitude, não com palavras apenas. Jamais podemos nos vender. Os nossos princípios e valores precisam ser inegociáveis. Inegociáveis. Ainda meditando aqui nesse texto, nesse sermão, nesse esboço, eu lembrei novamente daquele corredor, o Eric Liddell. Lembra? Já falei desse exemplo várias vezes. Era um pregador escocês que era favorito numa Olimpíada, ia, correr pelo seu país, representar o seu país, e favorito a medalha. Porém, a corrida foi marcada para um domingo. Todo mundo queria ver. O rei do seu país queria vê-lo correr. E ele foi chamado pelas autoridades. E tentaram persuadi-lo. É um domingo só. Que mal há nisso, é um domingo. Só que domingo para ele era sagrado. Domingo era dia do Senhor. Domingo era dia dele estar no templo, cultuando, pregando. E ele disse não. Ele disse não. A verdadeira liberdade está aí, em você poder dizer não, quando você pode dizer sim. Ele podia ter dito sim. O mundo ia ver. Ele era favorito a ganhar. Seu nome entraria para a história. Seria famoso, mas o que é mais importante para mim? Eu ganhar o mundo, ser famoso, ter muito dinheiro, receber um troféu, ou agradar a Deus? O que é mais importante para mim? Quantos cristãos diriam não, como ele disse? Tendo, em vista tanta coisa importante. O mundo vai me ver. Eu posso entrar para a história. Eu represento o meu país. Todos apostam em mim. Vou me tornar famoso. Vou ganhar um troféu. Vou ganhar dinheiro. Mas eu tenho um compromisso com Deus. Domingo eu preciso cultuar o Senhor. Mas é um domingo só. É só um domingo. Não. Está entendendo ou não? São pessoas assim que fazem a diferença, que deixam um legado, e que Ele está à procura. Ele está à procura de pessoas dessa forma, que não se vendem. O nosso foco deve ser fazer bem o nosso trabalho. Se você ler sobre esses milionários, eles sempre vão dizer isso: não persiga o dinheiro, faça bem o seu trabalho, seja excelente, seja perito, seja o melhor no que você faz. Tudo direção bíblica. A Bíblia fala sobre isso. Quem é perito no que faz, não vai trabalhar para os de baixa sorte, vai trabalhar para a gente nobre. Vai ocupar a posição de honra. Então não persiga o dinheiro, faça bem o seu trabalho. Seja o melhor, não seja mais um. Então o seu foco deve ser esse, sempre fazer algo muito bem. Quem vou beneficiar e o que vou atingir com isso? São valores que nos levam além. Se eu fizer bem, naturalmente, eu vou ganhar destaque, admiração. Se houver a intenção, motivação certa, eu quero abençoar pessoas,
né? Eu não quero subir sozinho, eu não quero ser gigante na terra de anão, porque gigante na terra de anão qualquer um pode ser. Sabe aquela coisa que só eu posso crescer? Não, eu quero que as pessoas cresçam comigo. Eu não vou subir sozinho, eu vou levar o maior número de pessoas junto. Eu não estou focado em mim. Eu não quero crescer sozinho. Hebreus 12, 16 diz assim: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho. Por uma única refeição, um prato de lentilhas, um prato de comida. Tudo por quê? Ele estava com fome, ele estava faminto, o estômago estava roncando. Se você faz escolhas com base, né, nas suas necessidades, se você não se move por propósito, mas por necessidade ou interesse, você jamais terá uma grande vida. Jamais. As pessoas que deixam legado, que constroem uma grande história, são aquelas que se movem por propósito, que não fazem o que é fácil, que busca fazer o que é certo, independentemente se ela vai ganhar ou perder com isso. Porque muitas vezes, para você fazer o que é certo, você coloca em risco. Você assume riscos. Quantas pessoas que no trabalho, né, sofreram aquela pressão, ou você faz assim, ou você mente, ou você está fora. Então, para fazer o certo, ela tem que ter coragem, convicção, dizer não, confiar em Deus. Eu estou disposto. Eu perco o emprego, mas não perco Deus. Porque a minha segurança é Deus, a minha segurança não é esse emprego. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Por isso que a gente precisa pensar nas consequências. Se você pensa nas consequências, fica mais fácil decidir se vai fazer algo ou não. O problema é que as pessoas agem e depois pensam, né? Ou seja, não pensam para agir. Então pense, o que essa atitude, o que essa escolha vai me trazer, aonde ela vai me levar, né? Eu vou suportar as consequências? Porque às vezes a pessoa, ela não quer lidar com as consequências, não quer colher o que ela mesma plantou, mas ela não tem cuidado na hora de plantar, na hora de agir, na hora de falar. Qual é a sua intenção? Já perguntei isso. É glorificar a Deus, abençoar o reino, as pessoas? Isso é o que te motiva? É o que está dentro de você? Você é a pessoa que Deus quer investir. Você é a pessoa que Deus quer confiar muito nas suas mãos. Agora, infelizmente, nem todos que estão na igreja têm esse propósito, essa motivação. A exemplo de Geazi, 2 Reis 5:20, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu Senhor foi muito bom, foi bom demais para Naamã, aquele arameu. Diga comigo, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Olha que sujeito mais medíocre, miserável. Geazi era servo de Eliseu, que foi servo de Elias. Então, ele era a terceira geração de profetas e poderia ter recebido uma porção tripla, porque Eliseu recebeu a porção dobrada do espírito de Elias.
Mas isso, você vê que tudo uma questão de princípios e valores, né? Isso não era importante para ele. Os valores do Geazi eram baixos. Então, olha a vida do Geazi. O Eliseu fez 2 vezes mais. O Eliseu foi um homem que, assim, quando morreu, foram jogar um defunto, né, na sua cova. Quando relou nos ossos de Eliseu, o defunto ressuscitou. Tinha unção até nos ossos. Tinha unção até nos ossos. Então, é assim, um exemplo. Fez 2 vezes mais que Elias. Já o Geazi, você sabe que o Naamã foi até Samaria procurar o homem de Deus, Eliseu, por conta da sua lepra, porque ele era leproso. E porque ele era leproso, mesmo sendo um homem importante no seu país, ele era comandante do exército do rei da Síria, então ele tinha uma importância, tinha uma influência. Não era qualquer um, mas por conta da lepra estava com sua carreira, o que levou muito tempo para construir, certamente, né, em pouco tempo, à medida que aquela lepra, né, fosse se tornando, né, visível, notória, tudo que ele construiu ia ser desconstruído, porque a lepra, ela humilhava a pessoa, era uma doença que humilhava. Os leprosos eram considerados imundos, até reis, por conta da lepra, terminaram morando numa casa separada, excluído da sociedade, do templo. Quer dizer, assim, a pessoa perdia tudo, perdia a dignidade. E uma serva, né, que estava na casa dele, falou do homem de Deus. Ele levou o rei deu cartas, né, recomendando. Ele foi até Israel, até Samaria. Resumindo a história, o Eliseu, né, deu a ele a direção do que ele tinha que fazer. Ele chegou lá certo, né, de que o homem de Deus ia impor as mãos sobre ele, orar sobre ele, curá-lo, invocar o Deus dele, curá-lo, e ele ia pagar pela cura, ir embora e tudo certo, né? O Naamã certamente tinha esse padrão, né? Eu posso comprar. Tem gente que acha que pode comprar tudo, né? Que o dinheiro compra tudo. O dinheiro não compra tudo. Não compra paz, não compra alegria, não compra saúde, né? E você, por mais dinheiro que você tenha, você não vai comprar algumas pessoas. Tem gente que dizem que todo mundo tem um preço, né? Mas na Bíblia nós vemos e nós cremos que há homens e mulheres de Deus, mesmo nos dias de hoje, íntegros, que não se vendem, que não têm o preço. Ainda que ele tenha aqui para, como Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou para a fornalha, mas eu não me curvo. Daniel, eu vou para a cova, mas eu não me curvo. Entendeu? O Pedro que disse para Simão, pereça com você o teu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Eu não vou aceitar esse dinheiro. Pereça com você esse dinheiro. Também não se vendeu. Então Deus quer pessoas assim. Pessoas que não se vendem. Pessoas de caráter forte, firme. Para que ele possa investir e confiar mais. O Geazi teve a chance da vida dele. A grande oportunidade da vida dele. Estava ao lado de um homem de valores altos. Por que ele não aceitou o que Naamã ofereceu? Justamente porque ele queria trabalhar, desconstruir um padrão que estava dentro do Naamã. Ele achava que podia tudo. Ele era arrogante, ele era orgulhoso. E Deus trabalha dessa forma. Ele foi lá pensando que o maior problema dele era a lepra. Só que a lepra era o reflexo do seu verdadeiro problema, orgulho. Aquilo era só o reflexo. Ele era leproso porque ele era orgulhoso. E a palavra de Deus está sempre, gente, sempre trabalhando, né, para arrancar, tirar para fora o que existe lá dentro.
a verdade, quem somos de verdade. E é por isso que você tem que ter humildade e coragem, porque você não vai avançar, você não vai para outro nível, se não estiver disposto a lidar com a sua verdade, não colocar para fora o que existe aí dentro. Nós falamos semana passada para o Israel, o campeão nascer, o Jacó, o enganador, teve que morrer. Então, qual o seu nome? Jacó, enganador. Ele teve que, chegou o momento, já era um homem abençoado, já tinha conquistado muito, mas chegou o momento que ele teve que ficar sozinho no Val de Jaboque e colocar para fora. O Senhor perguntou, qual o seu nome? A mesma coisa de ter perguntado, quem você é? Quem você é? Vamos, chegou a hora de você enfrentar quem você é. De verdade, lidar com aquilo que de repente você está aí lutando para esconder as 7 chaves, que ninguém pode ficar sabendo, né? A palavra está sempre arrancando os nossos podres para fora. Por quê? Porque Deus quer nos expor, Deus quer nos envergonhar? Não, Deus quer que sejamos livres. Deus quer que sejamos livres. E tudo que você esconde tem poder sobre você. Deus quer que você seja livre. Então aquela mulher cananeia que chegou na falsidade, né? Se passando por judia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual foi a reação de Jesus? O que Jesus fez? Ignorou. Não deu ouvidos. Os discípulos, mestre, se o senhor não vai atender, então manda embora, porque ela não para de gritar. Ela não para de gritar, Senhor. E ele disse, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Ali ele estava dizendo, eu sei que você não é uma judia. Eu sei que você não é quem você está, né, tentando, quem você está se mostrando. Você não é judia. Aí ela se humilhou, ela se caiu, né, prostradas de joelhos, se humilhou, e o Senhor disse, não é certo tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse, até os cachorrinhos comem das migalhas. Quer dizer, quando ela se humilhou, quando ela se esvaziou, quando ela rompeu com ela mesma, porque ela era uma mulher grega, e a cultura grega era a cultura da elite, não ia pegar bem, está entendendo? Ela sendo uma grega, indo até Jesus. Então os gregos se sentiam superiores, não ia pegar bem. Era muito humilhante. Então eu preciso dele, eu sei que ele é a solução, mas eu vou até ele assim, disfarçado, ninguém pode saber. Não, filho. Dessa forma não. O Senhor ignorou e agiu de modo a arrancar a verdade. Ele sempre vai arrancar a verdade. Então, se você foge da verdade, não enfrenta a verdade, você não sofre uma libertação. Quem você é de verdade? Qual o seu nome? Quem você é de verdade? Nós temos que enfrentar, se quisermos sermos livres de verdade. Então, está aqui, o Eliseu sabia qual era o problema maior do Naamã. Não era a lepra, era o orgulho. Era o seu orgulho, ele era um homem cheio de si. Porque vamos lá, gente, como é que alguém leproso, os membros, né, pedaços caindo, orelha caindo, como é que alguém pode ter a reação que ele teve? O cara está se dessegurando e bate o pé furioso e questiona. Às vezes a gente encontra pessoas assim, que a vida está uma derrota só. E assim, ele não está em condições de questionar, de argumentar, ele tem que se submeter a Deus. Não, porque eu acho isso, eu penso aquilo, não concordo com isso. Não concordo. Mas peraí, olha a tua situação, você está em condições de questionar alguma coisa? Seja humilde, se humilha, se quebranta, se esvazia. Né? Então, o tratamento que o Eliseu deu era o tratamento que ele precisava. Foi um tratamento proposital para arrancar.
para arrancar a verdade. Está entendendo? Se o Eliseu agisse de outra forma aqui, não sei, se o Eliseu recebesse e de repente tivesse uma conversa, olha, Naamã, Deus está colocando aqui no meu coração que o seu maior problema não é a lepra, é o orgulho. Como é que ele teria reagido? Ele teria, talvez, com seus argumentos, discordado, né? Ou não sei, às vezes a pessoa até na sua frente diz sim, senhor, mas há uma falsa humildade, né? Ela se humilha só para ser bem vista, ela tem uma atitude humilde só para ser bem vista, mas nas costas ela discorda de tudo aquilo que você falou. Mas não receber, mandar o servo, orientando ele a se lavar no Rio Jordão, foi assim uma pressão que ele sofreu para sair o que estava dentro dele. Para sair. Ali ficou nítido o seu orgulho, a sua arrogância. Então o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, o que te motiva? Você vê que o Eliseu estava ali com a motivação certa. Ele não recebeu o dinheiro por quê? Porque se ele tivesse recebido, ele teria alimentado o que já estava dentro do Naamã. Eu posso comprar, eu pago, eu compro, eu tenho dinheiro, eu posso tudo. Está entendendo? Se ele tivesse recebido, aquele padrão que já existia teria se fortalecido. Com dinheiro eu faço tudo, com dinheiro eu posso tudo. Eu compro qualquer coisa, eu compro qualquer pessoa. Não. Então ali já era um padrão a ser quebrado. Tinha a questão do orgulho. Já o Geazi, quando viu isso, né, disse, meu senhor foi bom demais para Naamã, não oferecendo, não aceitando o que ele ofereceu. Eu vou atrás dele, juro pelo nome do Senhor, ainda colocou Deus numa besteira dessa, né? Juro pelo nome do Senhor que correria atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então ele estava ali, ele era um cego, ele não via o quanto ele tinha, ele não via a honra que era estar naquela condição de servo do homem de Deus. O foco dele era ele, vou ver se eu ganho alguma coisa. Então, ele estava ali, teoricamente, para servir ao reino, ao propósito, né? Ajudar pessoas. Eliseu estava ali assim. Geazi não estava assim. Está entendendo? Então, às vezes a pessoa está na igreja, mas qual que é a intenção? Qual que é a motivação? Você se assemelha ao Eliseu ou ao Geazi? Então, será que o Eliseu não precisava? Talvez ele precisasse daquilo que foi oferecido. Talvez ele precisasse, mas ele entendeu que se ele aceitasse a mudança que deveria acontecer no Naamã, não teria acontecido. Está entendendo ou não? Não teria acontecido. Então o que é mais importante para mim? A minha necessidade ou a libertação desse homem? A mente dele ser aberta, ser renovada. O que é mais importante? A minha necessidade, o que eu quero, o que eu preciso, ou o reino, o propósito, a vontade de Deus? Para o Geazi está claro aqui. Ele achou absurdo ele não ter aceitado uma perda. No fim, quem perdeu foi Geazi, que focou coisas baixas, que mostrou que tinha valores baixos. Eu estou conseguindo passar a mensagem para você? De verdade? Você está entendendo isso? O Geazi estava focado nele. O que era importante para ele eram as suas necessidades. O que ele queria. Então, pessoas que vivem assim, elas nunca pensam não têm empatia, nunca pensam no outro, entendeu? Nunca se dispõem a servir. Vivem por coisas rasas. Josué 7:1 diz assim,
Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Gente, Acã era uma liderança. Você sabe que no final, o Senhor fez o Josué, fez através de Josué uma peneira, né, até descobrir quem tinha sido o responsável, né, pela remoção da unção de conquista que estava sobre Israel, porque Israel conquistou Jericó. Havia uma unção de conquista, conquistaram uma cidade impossível, Jericó. Aí perderam para Ai justamente porque alguém, esse alguém era o Acã, tinha se apossado do que não devia e escondeu na sua tenda. O Senhor disse quais seriam as consequências. Ele era consciente que tudo ali deveria ser consagrado ao Senhor, que não deveriam se apossar, né? Jericó era as primícias. Você já aprendeu que quando as primícias são santas, toda a massa é. Quando você consagra, né, o primeiro ao Senhor, você garante a bênção do Senhor. Então, em cima disso, não é incomum pessoas, primeiro salário, ofertarem ao Senhor. A pessoa tem sempre essa mentalidade: eu vou primeiro consagrar a Deus, para que eu seja abençoado nesse lugar, nessa empresa, enfim. Ele tocou, se apossou. Josué fez uma peneira, chegou no Acã, ele pagou com a vida da sua família, foram queimados, para que aquele mal fosse eliminado e Israel pudesse voltar a conquistar. Então, o meu ponto aqui em relação ao Acã é o seguinte: ele era uma liderança, ele sabia muito bem do que não devia fazer, que não podia se apossar, mas quando Josué descobre que ele era o responsável e pergunta: por que você fez? Eu vi, eu cobicei, eu não tive controle. Quando eu vi, eu cobicei, eu me apossei, eu escondi, eu não tive controle. Eu não tive controle. Você, desde quando foi criado, desde quando o homem foi criado, nós lemos isso ontem. Você foi feito, diga eu fui feito, à imagem e semelhança de Deus. O Senhor disse ao homem: domine, governe. Diga, eu tenho poder para dominar. Diga, eu domino, não sou dominado. Desde quando Deus criou o homem. Quando o Caim estava já maquinando mal dentro de si, o Senhor veio para ele e disse: Caim, cuidado, o pecado está à porta, quer te conquistar, mas você deve dominar. O Caim podia ter dominado aquele pensamento, aquele desejo de matar o irmão, mas ele alimentou, deu vazão. Mas se o Senhor disse domina, é porque ele tinha condições de dominar. A Bíblia diz que nós temos espírito de amor, poder, nos foi dado espírito de poder, amor e equilíbrio. Diga, equilíbrio, autocontrole, disciplina. Nós temos. Agora, tudo que nós temos, tudo que está aqui dentro, precisa ser ativado. Todo esse potencial, esse poder tem que ser ativado. E como eu ativo? Crendo. Se eu não creio, eu não faço uso, eu não coloco para fora. Adianta Deus, né, e pessoas dizerem o tempo todo: você pode, Deus é contigo, você pode. Se você não crer, esse guerreiro, esse homem, essa mulher poderosa, capaz, talentosa, criativa, que tem condições para muito mais, não vai sair. Pode o mundo dizer: você pode, tem jeito, Deus é com você, mas se você não crer, isso vai ficar lá.
Não vai vir para fora. Então o que ativa esse potencial, o que faz sair quem eu sou de verdade, o que você é, não é o que as pessoas dizem que você é. Vamos juntos, pessoal? Eu não sou o que disseram. Diga, eu não sou muita coisa que eu mesmo penso acerca de mim. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que a Bíblia diz que você é? Imagem e semelhança de Deus, obra-prima do Senhor, criado para dominar, para governar, para ser cabeça. É isso que você é, poderoso, mais que vencedor, cheio do Espírito Santo, nova criatura. É isso que eu sou, agora eu preciso crer dessa forma, e não permitir mais que medo, culpa, vergonha, eu não sei o que te trava. Gente, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não é travado, Deus não tem medo. Deus não tem medo de nada. Deus não é travado. Se alguém aprova ou não aprova as ações de Deus, não muda nada para Deus. Você não vai ver Deus se justificando. Você não vê Jesus se justificando. Quando Jesus foi à casa do Zaqueu, tinha um monte de gente com dor de cotovelo, querendo viver o mesmo, mas não fez o que Zaqueu fez, não correu adiante da multidão, não subiu na figueira brava. E quando Zaqueu fez isso, chamou a atenção, Jesus foi para a casa de Zaqueu, ficaram lá com dor de cotovelo, e agora, né, criticando, questionando, como pode ele se hospedar na casa de um homem pecador. Muita gente reprovou aquela atitude, mas quando o Senhor saiu da casa de Zaqueu, Ele não deu nenhuma satisfação. Ele não foi se justificar porque Ele foi na casa do Zaqueu. Da mesma forma, quando os discípulos chegaram e viram Ele conversando com a mulher samaritana, isso não acontecia. Os judeus não se davam com os samaritanos. Eles acharam estranho, imagino que alguns olharam torto. E Jesus não deu nenhuma satisfação. Sabe por quê? Porque Ele era livre. Ele era livre. Não me importa se você me vê como espiritual, aprova minhas atitudes ou não. Não me importa. Eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é em Deus, você é seguro. Você não fica dando desculpa. Você não fica se justificando. Você assume os seus erros. Você não tem vergonha de falar quem você foi. Porque você foi, você não é mais, você é livre. Então Deus quer o seu povo dessa forma, forte, livre, consciente de quem é em Cristo, de quem é em Deus. O Acã foi manipulado, foi governado, foi dominado, se deixou ser controlado. Em Atos 5:3 diz, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Olha só, como você permitiu. Todo o poder que o diabo tem sobre nós foi dado por nós mesmos. Se ele tem algum poder sobre nós, quem deu esse poder? Nós mesmos. Ele permitiu que Satanás enchesse o seu coração. E ele foi lá e vendeu uma propriedade, reteve parte do valor, mas ao apresentar a Pedro, apresentou como sendo, né, o valor total da propriedade. Olha aqui como o diabo cega as pessoas, né? O dinheiro era dele. Ele podia fazer o que ele quisesse. Para quê?
Para que ir lá? Qual foi a intenção aqui? A intenção do Ananias. Era comum na igreja primitiva pessoas venderem propriedades, bens. Você encontra, inclusive, está aqui, ó. Deixa eu ver rapidinho. Acho que é Atos 4, que fala, e é um exemplo, isso deve inspirar, motivar pessoas. Atos 2, 42 diz assim, ó: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor e com muitas maravilhas e sinais cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Vamos juntos? Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha que desprendimento. Que desprendimento. Vendendo propriedades e bens. Então era comum, muitos, ir lá, vender uma casa, vender um terreno, vender e aplicar. No reino, na obra. Né? E dar condições para o evangelho expandir. O Ananias não quis ficar para trás. Foi lá, vendeu uma propriedade. Reteve, não podia? Podia reter. O problema não foi reter a parte. Foi chegar lá e apresentar, né, um valor como sendo total, o valor total da propriedade. Ele achou que ia enganar o Pedro, talvez, né, pudesse enganar, mas a Deus ninguém engana. E o Senhor não deixou o Pedro enganado, e disse isso a ele: por que você permitiu Satanás encher o teu coração? Por quê? Ao ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar uma parte do dinheiro para você? O que quer com isso? A intenção dele ali, gente, era realmente favorecer o reino? Sim ou não, gente? Onde estava o foco dele? O que ele queria? Ele queria trabalhar uma imagem. Ele queria ser visto como alguém, né, espiritual, desprendido, generoso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por que eu me envolvo em alguns projetos? Né? Isso está dentro de mim? Eu tenho prazer em servir? Né? Isso existe dentro de mim? Eu estou fazendo para agradar alguém, eu estou fazendo. Ainda a bispa ontem, quem assistiu o culto da bispa de ontem, viu ela falando de alguns projetos, né, e um projeto lindo que o dentista dela iniciou, que chama Sorriso, né, projeto Sorriso Extraordinário, e ela mostrou a foto de algumas pessoas, né, que teve a sua boca completamente mudada ali, a pessoa nasceu de novo ali, alguns ali. Então, lindo o trabalho, né? E ela falou que não queria que nesse mês de agosto, que é o mês do aniversário dela, ela não queria ser presenteada, ela queria que quem quisesse abençoar, né, participasse desse projeto e ajudasse mais pessoas, né? Realizar esse sonho de mais pessoas. Mas ao mesmo tempo ela disse: eu não estou expondo isso aqui, entendeu? Para agora, a bispa, né, para agradar, não é para agradar a bispa. Não adianta eu me envolver com um projeto desse para agradar o homem. Querem me abençoar? Então, canaliza para isso, favoreça a obra, o reino, as pessoas, né? Tem esse projeto, tem aquele projeto, né? Mas não faça para agradar o homem. Entenda que o seu chamado é servir. Consegui passar a mensagem? Não posso fazer como, né, o Ananias, está todo mundo fazendo, né, então eu quero fazer também, eu quero. Para quê? O fulano vendeu uma propriedade lá, então eu vou ver, mas para quê? Qual que é a sua intenção? Isso está dentro do seu coração? Tem sinceridade nisso? Então,
Eu tenho que estar engajado, envolvido em projetos saudáveis, mas com intenção e motivação certa. Isso tem que existir dentro de mim. Senão, o máximo que eu vou ganhar é a aprovação de um homem, alguém olhar para mim com uma admiração, mas o que adianta a aprovação de homens? Alguém me aplaudir? Se Deus está me rejeitando, se Deus está me reprovando? Paulo disse, acaso busco eu a aprovação de homens? Não, eu busco a de Deus. Não importa que se alguém não me vê como um apóstolo, um homem de Deus, isso não importa, eu estou buscando a aprovação de Deus. É isso que importa para mim. 1 Reis 21, 25 diz, nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher, Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Vendeu-se. Porque ele sabia o que devia fazer, ele era o rei, mas para não dizer não à sua esposa, Jezabel, para não ficar mal, assim como Adão, para não constranger a Eva, não disse não para ela, e os dois, tomaram um pé na bunda, sai do jardim, perdeu o jardim, entendeu? Então assim, é melhor às vezes você desagradar alguém, é melhor um filho chorar hoje do que você chorar amanhã, é melhor você contrariar alguém não gostar da sua atitude, mas amanhã respeitar você e muitas vezes se beneficiar com você das suas escolhas corretas. Diga assim comigo, seja intencional e não tenha medo de testar. Para um relacionamento, seja sentimental, amigável, busque saber com quem, como a pessoa se comporta na crise. Eu falei dos jovens, os 3 jovens, que na pressão preferiram a fornalha, o Daniel que foi para a cova, o José, que por dizer não à mulher do seu senhor, acabou parando na prisão, e Pedro não aceitou o dinheiro de Simão. Para você fazer aliança com alguém, é preciso os mesmos valores, princípios que você. Observe e faça o teste. Por quê? Porque a Bíblia diz em Provérbios 27, 17 assim, como o ferro afia o ferro, diga comigo, o homem afia o seu companheiro. Então, você pode influenciar, mas sofre influência também. Então, seja prudente nas suas alianças. Com quem você se relaciona. Observe e faça o teste. Algumas situações importantes aqui para serem vistas. Observe a relação da pessoa com fofoca. Como a pessoa é quando descobre algo de alguém. Como você é. Como aquela pessoa com quem você está se relacionando, de repente pensando em fazer uma aliança, seja uma sociedade, seja um relacionamento, como essa pessoa é com relação à fofoca. E isso diz muito, revela o caráter de uma pessoa. Quando ela descobre algo a respeito de alguém, ela já sai imediatamente para comentar, espalhar, ou ela cobre, ela age com misericórdia. Ela usa ali o galão de gasolina, põe mais fogo, incendeia, ou usa o galão de água. Isso não é ser conivente, isso é agir com amor, com misericórdia. Fuja de gente que gosta de fofoca, que quando descobre algo faz questão de espalhar e comentar com o outro. Essa pessoa está revelando uma fraqueza, uma deficiência de caráter. Como a pessoa trata os da casa dela, isso é muito importante para quem quer namorar, se relacionar com alguém. Observa qual o tratamento dela em casa. Trata bem, trata mal? Se trata mal os de casa, se ela é desleal com os de casa, imagina com você. Porque uma pessoa não é
infiel numa área apenas, ela é infiel. Ela é infiel. Às vezes a pessoa vai fazer uma sociedade com o ímpio. Qual o caráter dessa pessoa? Quais são os princípios dela? Se essa pessoa trai o cônjuge, é infiel o cônjuge, vai ser fiel à sua sociedade? Não, vai trair você, vai enganar você. Vai passar a perna em você. Vai ser um problema para você. É igual a pessoa, né, que vai se relacionar com alguém casado. Com tanta opção, busca alguém casado, comprometido para se relacionar. Se a pessoa casada aceita, né, trai o cônjuge para ficar com essa pessoa, amanhã vai trair ela com outro. É um engano ela achar que vai ser feliz, que com ela vai ser diferente. Você já está traindo a família, amanhã vai trair você. É só ilusão. A relação dela com o dinheiro, ela faz por dinheiro, ela se vende, tem um preço. Fuja desse tipo de gente. Ainda a bispa tem falado bastante, ela não quer ninguém na obra por dinheiro. Ninguém internamente por dinheiro, perseguindo dinheiro. E externamente, né, não quer também, nós não queremos pessoas que não estejam aqui por propósito, por missão. Sabe, que está porque o outro está porque, não sei qual motivação. Eu estou aqui, e assim eu tenho uma imagem, né, eu tenho uma fama de espiritual, de homem de Deus. Eu não sei quais são as motivações. Mas a pessoa está ali, ela não está por propósito, ela não está por missão, ela está por alguma outra coisa. Ou seja, ela não fala a mesma língua, ela não está puxando a corda para o mesmo lado, não há o mesmo espírito. E se não há o mesmo espírito, se não se fala a mesma língua, quer dizer que há divisão. E um reino dividido não subsiste. Veja como age debaixo de pressão, na crise. Observa essa pessoa. Com quem você se relaciona, pretende se relacionar, como ela lida com a pressão, com os problemas. Veja se tem um propósito firme, definido, se ela é segura e sabe quem é. Porque pessoas que não se conhecem, que não se amam, que não se relacionam bem consigo mesma, não vai se relacionar bem com ninguém. Mas a pessoa está lá, dando patada em todo mundo, mal-humorada. Por quê? Não recebeu o amor de Deus, não se ama, não se relaciona bem consigo mesma. Logo, não se relaciona bem com ninguém. E aí a pessoa não percebe que são as próprias atitudes dela que provocam a rejeição. São pessoas que reclamam que ninguém gosta dela, que se sentem rejeitadas, se sentem excluídas, se sentem mal amadas, mas elas não se dão conta que por elas não se relacionarem bem com Deus, não terem conhecimento, né, intimidade com Deus, elas não estão bem com elas, e elas não tratam bem as pessoas, e elas afugentam as pessoas, e depois elas reclamam que elas estão sozinhas, que ninguém dá atenção, que ninguém se importa com ela, ninguém gosta dela, ninguém suporta ela. Quer dizer, ela é que está provocando toda a situação. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, todos me rejeitam. Por que será? Porque de repente você vive de mau humor, você vive dando patada, você acha que suas emoções negativas justificam suas atitudes, né? Eu tive um dia difícil, aí todo mundo tem que lidar agora com o seu mau humor, com a sua irritação, com a sua grosseria. O que eu tenho a ver com o seu problema? Não é? O que eu tenho a ver com o seu problema? Então, na obra, isso é ensinado. Eu penso que em muitas empresas isso também é dito. Seus problemas lá de casa, vê lá na tua casa. Aqui, você está aqui para trabalhar, faz bem o teu trabalho. É assim ou não é? Ou o seu padrão fica relevando quando você não está bem. Hoje eu estou chateado, por isso que eu não estou rendendo. Ou você rende, filho, você vai embora. Não é assim? Ou você rende, faz o teu trabalho, ou então... Está entendendo? Aqui na obra é a mesma coisa. Você teve um dia difícil, você é um obreiro,
Então chega aqui, botou o pé ali dentro, esqueça que você tem problema. Ah, mas a igreja é um pronto-socorro espiritual, as pessoas vêm procurar ajuda. Sim, você é obreiro, então vem falar comigo, mas não me trate mal nenhum membro, não responda mal, porque se tem uma coisa que nós não toleramos, o ministério, a bispa não tolera, é um obreiro maltratando um membro. Você pode ter tido teu dia assim, terrível, pode ter sido um inferno. Chega aqui e diga, o fraco eu sou forte. Bota um sorriso nesse rosto, vai cumprimentar direito as pessoas, porque gente desse tipo nós não vamos tolerar. Gente que maltrata, gente que não trata bem, gente que às vezes serve de escândalo, pedra de tropeço, não vai permanecer. Já é uma oração intensa para isso. Já é uma oração intensa. Senhor, tira quem não está por propósito, quem está aqui fugindo, quem está aqui por qualquer outro motivo que não seja servir, contribuir com o reino. Quem está por dinheiro, tira, Senhor. Quem trata mal, tira, Senhor. Tira. Não vamos aceitar. Né? Isso você leva para a tua vida também. Quantas pessoas têm um problema no trabalho, chega em casa, ele leva para casa os problemas, transfere para a família, para quem não tem nada a ver. Você não pode ser assim. Não pode ser assim. Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem que haver união, uma só fé, um só espírito, todos puxando a corda para o mesmo lado. Cuidado com as influências. Cuidado. Você é ensinável? Tem disposição para ensinar? Quando ensina, aprende mais? Nós temos que ser pessoas educáveis. E o que nós aprendermos, temos que colocar em prática e transbordar na vida das pessoas. Não guarde para si. Não guarde para si, transborde. Transfira, de graça recebeste, de graça dai. Né? Tem gente que só reclama. Você só reclama ou está agindo? Em Provérbios 4,13, lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida, guarde-a bem. A sua educação é a sua vida. Então, guarda, coloque em prática e transfira. Plante. Tem gente que reclama, mas não planta. Reclama que não tem dinheiro, mas ele não investe no reino, ele não dizima na oferta. Reclama que as pessoas não o compreendem, não são pacientes, você é paciente. Eu falei essa semana passada ainda. Tem gente que vive cobrando de Deus, das pessoas, do cônjuge, exatamente aquilo que elas não estão fazendo. Às vezes eu atendo um casal e eu vejo que o que um cobra é o que o outro espera. Eu estou cobrando, mas não estou dando. Eu gostaria que você fosse mais atencioso, mais amoroso, mais carinhoso. Mas você tem dado isso. O que você quer que os outros lhe façam, faça primeiro. Só que aí entra o orgulho, não, mas quem tem que fazer é ele. Não, mas eu acho que, não, o mais sábio, o mais inteligente, entendeu? Sai na frente. Faça você, planta você. Às vezes a gente está cobrando ajuda, apoio, mas eu já fui lá ensinar, eu já fui lá, eu treinei aquela pessoa, eu capacitei aquela pessoa. Às vezes no trabalho, né? Eu chamo atenção, eu corrijo, eu cobro, eu exijo. Eu já gastei tempo com aquela pessoa, vem cá, é assim, eu mostrei como é que faz, porque às vezes não adianta se você falar como é que faz, tem que estar junto com a pessoa, mostrar como é que faz. Tem gente que vive para reclamar de funcionário, mas ele nunca gastou tempo com funcionário. Ele nunca sentou do lado ali e mostrou como é que faz. Ele nunca esteve junto. Está entendendo? Quando Moisés reclamou que estava pesado, a tarefa era muito árdua, né? Não ia conseguir sozinho, de fato, ele precisava de gente. E ele tinha gente, tinha autoridades. O Senhor disse, reúne essas autoridades, que ele tinha autoridade, tinha gente para ajudar.
Só que faltava ele se derramar naquelas autoridades, transferir o espírito que estava nele na vida daquelas autoridades. Então, elas o ajudariam. Então, vá lá, se derrama, invista, treina, forma, capacita pessoas para te ajudar. Não fique só reclamando, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, né? Quantos pais, meus filhos dão trabalho, não me ajuda, não faz nada. Aí você vai ver, o filho, né, não foi treinado em pequenas responsabilidades, não foi. O pai fazia tudo, a mãe fazia tudo, cobria. Entendeu? Cobria. Você vai para países de primeiro mundo, criancinhas com 2 anos já estão sendo ensinadas a guardar seus chinelos, já estão sendo ensinadas a arrumar a cama. Vai ver. Ajuda a limpar a casa. Então, eu faço tudo. Eu não ensino, não educo, eu não ajudo, eu não levo meus filhos a terem uma disciplina, uma responsabilidade. Eu dou tudo o que eles pedem. Eu cresci recebendo tudo aqui, na mãozinha. Agora, quer cobrar de mim? Me acostumaram dessa forma. Quer cobrar de mim? Quantos pais que hoje reclamam? Que os filhos não dão valor. Por quê? Não sabe o valor. Não conquistou, nunca conquistou. Sempre teve de graça. Provérbios 22, 8. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso, vamos juntos, quem é generoso, será abençoado. Pois reparte o seu pão com o pobre. E esse pão você pode também entender como conhecimento, recurso. Pega o conhecimento que você tem, transmita. Né? Não seja aquela pessoa insegura, não, vou passar o que eu sei. Não, quanto mais pessoas você levar a crescer, a contribuir, mais você cresce. Isso volta para você, se não volta da pessoa. Bispo, eu já ajudei pessoas que não me deram retorno. Talvez ela não deu, mas outros vão dar. De alguma forma vai vir. Entendeu? Não deixe que a ingratidão, a má atitude de alguém roube o bem de você. Está entendendo? Não se canse de fazer o bem. Invista. E Oséias 8,7 diz assim: eles semeiam vento e colhem tempestade, talo sem espiga. Quem é que não produz farinha? Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Quem semeia vento colhe tempestade. Ou seja, aquela pessoa que não faz nada. Não planta no reino, não planta na vida das pessoas. Qual vai ser a colheita dessa pessoa? Tempestade. Se você não gasta tempo frutificando, produzindo, abençoando, você gasta tempo com problema. Você escolhe como vai ver a sua vida. Se vai transbordar e abençoar e ajudar pessoas, ou vai viver aquela vida egoísta, só pensando em si e, consequentemente, né, só correndo atrás de resolver problema. Hebreus 10:35, por isso não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o justo, meu justo, viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Coloca isso no teu espírito. Não retroceda, não abra mão da sua fé, não desista, não para no meio do caminho, não retroceda, não pare de crescer, não pare de evoluir. Quando uma pessoa para de crescer, ela tende a estagnar e retroceder. Se você para de fazer o que te levou a conquistar, não espere coisas maiores e melhores. Ao contrário, espere fazer o caminho inverso, é a tendência. Né? Então, se você nunca quer parar de crescer, de colher, nunca pare de plantar, nunca pare de aprender, não pare no tempo. Você pode ser melhor a cada dia, né? Progredir, o progresso, o que todos querem é progresso. Você pode não saber ao certo o que você quer, mas isso não há dúvidas, você quer progresso.
né? E o que nos cansa não é o trabalho, é a falta do resultado. Se você tem trabalho e vê resultado, tem progresso, isso te renova. Isso te renova. Então, progredir é o que todos querem. Agora sim, veja se o que você está fazendo, né, no mínimo é o que você fez para chegar onde você está. Porque não adianta eu me iludir, né? Viver uma fantasia. Eu não estou fazendo o que eu fiz para chegar onde eu estou. Eu estou esperando mais? Eu deveria estar fazendo mais do que eu fiz para chegar onde eu estou. Está claro isso ou não? Eu quero ir para outro nível. Eu preciso entender que o que eu fiz para chegar aqui não é o bastante. Não é o bastante. Por isso que a Bíblia diz que aqui não é o seu lugar de descanso. O que eu fiz para chegar aqui? Agora eu quero o próximo nível. Então eu tenho que fazer mais, andar uma milha a mais, me doar mais, aprender mais, crescer mais. Tem gente que eu cheguei, eu casei, agora eu casei, estou casado agora, entendeu? Agora é só curtir. Aí não rega o relacionamento, não investe, né? Conquistei o emprego. Não rende não produz, não desenvolve. Daqui a pouco chega alguém com sede, com vontade, com desejo, né? Que não faz só o que é pedido, só o que é mandado, que entrega mais. Daqui a pouco essa pessoa ocupa o teu lugar. Eu já estou numa posição lá na minha empresa que assim, ninguém me tira daqui não. Aí a pessoa estagna, estaciona. Aí chega alguém, né? Com aquela sede, a vontade de fazer, de entregar. Ela chega mais cedo, sai mais tarde, se doa. É claro que essa pessoa vai ganhar destaque. Está entendendo ou não, pessoal? Para finalizar, Timóteo 4,15 diz assim: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam, diga, todos vejam, o seu progresso. Então, não é só para você progredir, é para que todos vejam o seu progresso. Deus quer que todos vejam o seu progresso. Deus quer que o ímpio veja o seu progresso. Sabe por quê, gente? Tem muita gente, talvez você é um deles, que só parou para dar atenção à fé, ao Evangelho, quando viu aquela pessoa que te convidava, falava de Jesus, vencendo, tendo resultados. Tem muito ímpio aí, que só se dispõe a buscar a Deus quando vê o crente brilhando, o crente sobressaindo, o crente não falando de Deus, mas mostrando Deus através dos seus resultados. Então esse é o seu papel, né? Evangelizar o tempo todo, se preciso for com palavras. Evangelize com o seu comportamento, mostre a Deus com os seus resultados. Às vezes muitos familiares não vêm para Jesus, não vêm para a igreja, porque aquele que está na igreja não representa, aquele que está na igreja fala de um Deus que não se pode ver na vida dele. Às vezes o questionamento é feito: cadê esse Deus grande? Cadê? Então foque em vencer, para de falar, para de cobrar. Eu gostaria tanto que meu familiar viesse. Vença, faz Deus te honrar, cresça, prospere, mostra os teus frutos. Está entendendo? E aí as pessoas vão querer comer desse fruto, vão desejar o que você tem. Então foque em vencer, foque em crescer, que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará. Está aqui, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Você quer salvar aquele colega de trabalho, salvar um familiar que está perdido, salvar muitas pessoas? Então mostre Deus através do seu progresso, que o que todos querem, como eu disse, é progresso. Seu ímpio, sua família, seja sempre quem for, um amigo, um familiar, ver você progredindo. Opa, ô fulano, o que você está fazendo para vencer? Entendeu? Ao invés de ter aquela postura, não quer saber não. Opa, peraí, o que você está fazendo para vencer? Qual o segredo? Me conta. Me conta, eu quero saber. Como é que você está tendo esse resultado? Tem gente que hoje talvez ele ouve, viva a sua fé, viva a minha, porque não vê Deus na sua vida.
O dia que vê Deus na sua vida, me diga, o que você está fazendo? Qual o segredo? Como é que funciona? Eu quero esse fruto também. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no Senhor. Nosso tempo já avançou um pouquinho, então fale com Deus, tome decisões. O que você entende da mensagem, o que muda em você, o que entrou aí de forma revelada, o que você viu que não estava vendo. Converse com Deus, em nome de Jesus. Todos nós temos a oportunidade de sairmos daqui melhores. A cada culto, a cada mensagem, esta é a ideia, é o propósito, crescermos, amadurecermos. Em nome de Jesus, pare de buscar no lugar errado, a fonte é Cristo, dê valor à palavra, seja intencional, lembre-se que a intenção, a motivação é fundamental. Você precisa da intenção e da motivação certa. Domine e não seja dominado. Não viva só para esta vida, viva por algo maior. Cuidado com as alianças. Cuidado com as influências. Faça o teste. Observe e faça o teste. Se a pessoa tem os mesmos valores, os mesmos princípios. Não se meta a um jogo desigual. Homem afia homem. O que você quer? O que espera de Deus, das pessoas, da sua família, você tem dado, tem plantado. Plante. Porque tem gente que reclama, mas não planta. Ah, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, eu queria. Faça, planta. Planta. Talvez você tenha grandes sonhos, deseja muito, quer ir além, quer prosperar, começa a plantar no reino. Pare de dizer que não tem dinheiro, não tem tempo. Pare de dar desculpas. E comece a investir. Comece a transbordar no reino, transbordar na vida das pessoas. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento pedindo que essa mensagem, meu Deus, entre em cada coração, entre no espírito de cada um. Eu peço que mentes sejam abertas, meu Deus. Eu peço que o Senhor fale melhor aos corações. Eu peço que o Senhor desperte a cada um aqui, nos pontos que precisam ser, meu Deus, mudados. São vários pontos importantes nessa palavra, e eu peço, meu Deus, que aquilo que foi de encontro, a necessidade dessa pessoa, aquilo que o Senhor está requerendo dela, que ela tenha disposição para ver, para ajustar, para mudar. Nós só temos uma vida, estamos caminhando para a reta final desse ano, e o Senhor quer agir, o Senhor quer que nós frutifiquemos, o Senhor quer que nós vivamos ainda nesse ano um tempo de glória, uma glória nunca antes vivida. Mas talvez, meu Pai, falta um espírito educável, falta desconstruir padrões, mudar a mentalidade, meu Deus, aprender a ser intencional, proposital. Oh meu Deus, vai falando agora a cada coração, vai dando o entendimento, vai dando a revelação, em nome de Jesus, que todos estejam sendo movidos pela Tua palavra, que não seja mais um culto, mais uma reunião, mas que um despertar aconteça, meu Pai.
um despertar aconteça, que todos se posicionem da maneira que o Senhor precisa para abençoar, para favorecer, para derramar do seu favor sobre nós, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, por progresso, primeiramente progresso espiritual. Meu Deus, ajuda essa pessoa a progredir dentro, progredir internamente. Se não crescemos dentro, não vamos crescer fora. Se não, meu Deus, formos livres de verdade, livres internamente, continuaremos escravos. Deus, liberta vidas aqui hoje. Que a mente dessa pessoa possa explodir e ela possa ir para outro nível e dar condições para o Senhor, meu Deus, levá-la para uma glória maior. Eu abençoo a todos, eu oro, meu Deus, pela vida financeira, profissional, eu determino avanços, vitórias, conquistas, que sonhos impossíveis sejam realizados, que ainda nesse ano, meu Pai, ela viva a Tua glória de forma extraordinária. Eu abençoo a todos, eu concordo, meu Deus, com cada oração, cada pedido, ligo na terra, para ser ligada nos céus, as nossas vitórias agora, em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse, meu Pai, deste povo, progredindo, prosperando, vivendo, meu Deus, a vida plena, abundante, profundo, da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esse dia, por essa oportunidade, por essa mensagem, por tudo que fez aqui hoje. Eu te agradeço, Deus. Amém, amém, amém.